Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Hidalberto. Nós estamos aí na nossa aula 68 de matemática, onde nós vamos continuar conversando sobre equações, mas antes eu quero dar alguns recadinhos para você. Primeiro, não esqueça de registrar a sua presença na aula de hoje, resolvendo a atividade obrigatória do link que está presente no Google Classroom ou no aplicativo do Aula Paraná, certo? Também, se você não tem acesso às plataformas, faz o seguinte, não esqueça de passar na escola, pegar o material impresso para você poder resolver em casa e levar de volta resolvido na escola para os professores terem controle do que você está fazendo, tá bom? Faça tudo direitinho e vamos então continuar falando sobre equações na aula de hoje. O que nós vimos anteriormente? Nós estávamos falando de equações com denominador, equações com coeficiente fracionário, equações com denominador. E o que acontece nelas? A gente deve reduzir os termos semelhantes. Se tiver algum termo semelhante fácil de reduzir, a gente reduz, né? Aí a gente faz o quê? Em alguns casos a gente pode usar a operação inversa. Não precisa usar MMC, a gente faz a operação inversa, igual a gente fez nos exercícios anteriores, certo? Em outros casos a gente tem que tirar o MMC do denominador, dividir pela parte de baixo, multiplicar pela parte de cima, para você ter ali a nova equação para resolver, tá bom? Além disso, se o número que você tem se você tem algum termo na fração que não tem denominador, você pode colocar o 1 embaixo. Tá? Então, se é um x que está sem denominador, coloca um embaixo. Se é um número inteiro que está sem denominador, você coloca um embaixo, para você poder continuar o exercício depois. E na resolução das situações de problema, você precisa tomar alguns cuidados. É necessário você ler o enunciado com bastante atenção, traduzir a informação na forma de uma sentença matemática, uma equação, para ser resolvida, certo? E daí você resolve a equação e no final você não esqueça de escrever a resposta desse problema, certo? Então, vamos continuando na aula de hoje. Nós vamos usar hoje, além das ideias que nós já aprendemos sobre equação com denominador, nós vamos utilizar a propriedade distributiva em alguns casos, certo? Então, eu tenho um exercício 1 para a gente recordar. Dá uma olhada. Sônia tinha uma certa quantia em dinheiro. Foi ao shopping e gastou 1/3 da quantia na compra de uma revista. Gastou 1/4 da quantia na compra de um caderno e ainda ficou com R$ 25. Qual era a quantia que Sônia possuía? Leia o enunciado com atenção, resolva esse problema para mim e eu volto já com a resposta.
Resolveu essa situação, problema? Espero que tenha dado tudo certo por aí. Vamos conferir algumas coisas aqui e fazer a correção. Quando eu escrevo 1/3 e 1/4, é a fração mesmo. Tá? Eu posso fazer uma barra inclinada, eu posso fazer a barra horizontal. A ideia de fração permanece. Tá? Vamos lá. Então, Sônia tinha uma certa quantia. Certa quantia é uma informação importante, por isso que eu pintei ela de azul ali, certo? Em dinheiro, foi ao shopping e gastou 1/3 da quantia, então gastou 1/3, eu vou marcar também. Na compra de uma revista, gastou 1/4 da quantia na compra de um caderno, destaquei essa informação também, e ainda ficou com R$25. Qual era a quantia de Sônia? Vamos parte por parte. Uma certa quantia, como é que eu represento? Represento usando uma letra qualquer. Eu vou usar o X. Então tá ali, quantia é o X. Como é que eu represento 1/3 dessa quantia? 1/3 de X ou X sobre 3. Tá ali. E como é que eu represento 1/4 dessa quantia? 1/4 de X ou X sobre 4. Tá ali. E agora como é que eu monto essa equação? Bom, eu tinha essa quantia. Certo? Eu gastei X sobre 3, gastei X sobre 4 e ainda fiquei com R$25. Como que eu vou montar essa situação problema? Preste atenção. Eu posso montar de duas maneiras diferentes. Primeiro jeito, a quantia X, menos o que eu gastei na revista, menos o que eu gastei no caderno, é igual a R$25, que é o que sobra. Então, você tem a quantia inicial, tira as despesas e sobra alguma coisa. Segunda maneira de montar. Você pega a despesa com a revista, mais a despesa com o caderno, mais o dinheiro que sobrou e tudo isso vai dar quanto? Vai dar a quantia X que você tinha antes. Então, você tem duas maneiras de montar esse problema e as duas maneiras chegam no mesmo resultado. Certo? Então, olha só. Eu montei assim. A quantia gasta na revista, a quantia gasta no caderno, os R$25 que sobraram dá quanto? Dá o valor total. Esse é um problema que eu preciso prestar muita atenção. Porque na hora que eu estou montando, eu não sei com quem que eu vou igualar. Então, nesse caso, eu igualei com a quantia total. Todos os gastos e o que sobrou é a quantia que eu tinha antes. Beleza? Então, como é que eu resolvo essa equação? Eu vou começar trazendo o x para cá e o 25 eu vou levar para lá. Tá? Esse x aqui, para eu tirar ele daqui, eu tenho que subtrair ele. Então, ficaria x menos x igual a 0. Só que se eu subtrair desse lado, para não desequilibrar a minha equação, eu tenho que subtrair do outro lado também. Então, esse x vai vir subtraindo. O mais 25 vai para o outro lado, subtraindo. Como eu tenho 0, 0 menos 25, menos 25. Então, dá uma olhada. Olha lá. O x já veio aqui com o denominador 1, negativo, subtraindo. E o menos 25 também veio subtraindo com o denominador 1. Certo? MMC de 3, 4 e 1 é 12. Tá? Confere aí a continha direitinho. O MMC é 12. Substitui os denominadores por 12. E para montar o numerador, como é que eu faço? Pega o 12, divide pelo de baixo, que é o 3, o denominador, e multiplica pelo de cima, que é o x. Tá? Então dá uma olhada comigo. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes o x é 4x. Então, tá aqui, 4x. Aí, 12 dividido por 4 dá quanto? Dá 3. 3 vezes o x, 3x. Certo? E 12 dividido por 1, tá ali a continha, ó, dá 12. E 12 vezes o x, 12x. E 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 25 dá quanto? Dá 300. Como é menos 25, menos 300. Certo? Então tá aqui a minha equação. Preciso do denominador? Não preciso. Então o 12 vai embora. Fica só com a parte de cima. Na parte de cima eu tenho o quê? 4x mais 3x, 7. 7x menos 12x dá menos 5x. Está aqui. Menos 5x igual a menos 300. Essa seta nós já usamos na aula anterior, que significa implicação. Então, essa equação implica em quê? Implica em passar o menos 5 para o outro lado dividindo. O que a gente pode fazer para não confundir o sinal? Multiplicar toda a equação por menos 1, para você não se confundir. Aí eu ficaria com 5x, porque menos com menos é mais, igual a 300, porque menos com menos é mais. Aí você não corre o risco de passar o menos 5 para o outro lado mais 5. Tá? Então lembra disso. Quando o número que está do lado do x é negativo, multiplica a equação por menos 1. Porque se você fizer isso, o que você vai ganhar?
a possibilidade de não errar aqui à toa, passar esse menos 5 para o outro lado mais 5. Porque ele está multiplicando o x, então ele teria que passar dividindo. Então, mas eu não fiz aqui a multiplicação, deixei direto. Ó. X igual a menos 300 dividido por menos 5, menos com menos é mais, 300 dividido por 5 implica em quê? X igual a 60. Certo? Então a quantia que a Sônia tinha antes era R$60. Tá? Então, quantia da Sônia, R$60. Sônia possuía R$60 é a resposta do meu problema. Por que eu insisto tanto nessa resposta? Veja, a pergunta não é o valor x. Qual é o valor x? Se a pergunta fosse essa, eu escreveria x igual a 60. A minha pergunta é, qual é a quantia que a Sônia tem? A quantia que a Sônia tem é R$60. Então está ali a minha resposta. Certo? Então a quantia é R$60. 1/3, 60 por 3 é 20. 1/4, 60 por 4 é 15. Então 20 mais 15 é quanto? 35. 35 mais 25 dá os R$60 que ela tinha? Sim. Então, ó, 20 mais 15 mais 25, R$60. Minha situação problema está bem resolvida. Etapas que nós utilizamos, ó. Nós primeiro lemos a situação problema e traduzimos as informações na forma de sentença matemática. Nós transformamos o meu texto, escrito em língua portuguesa, nós transformamos esse texto em equação. Nós resolvemos a equação, né, trazendo todos os termos com x para o primeiro membro, todos os termos numéricos para o segundo membro. Nos termos sem denominador, nós escrevemos o 1 como denominador. Calculamos o MMC dos denominadores. O MMC virou o novo denominador. O novo numerador foi feito da seguinte maneira. Eu peguei o MMC, dividi pelo antigo denominador e multipliquei pelo antigo numerador, para formar o novo numerador. Isso em cada fração. Nós cancelamos o denominador e usamos a equação resultante para calcular o valor da incógnita. Ou seja, o que sobrou no numerador a gente resolveu. E escrevemos a solução. E escrevemos a resposta para o problema. Certo? Agora, nós vamos conversar sobre o uso da propriedade distributiva para resolver alguns tipos de equações com denominadores. Tá? Que tipo de equações são essas? Dá uma olhada comigo. Ó. Característica. Numeradores com operações. Então, são numeradores em que aparece uma soma, em que aparece uma subtração. Claro, se for uma soma ou uma subtração de números inteiros, você faz. Mas e se for x mais 5? Se for x menos 3, como é que faz? Não faz. Então, a gente vai usar a propriedade distributiva aqui. O que fazer? Colocar a operação entre parênteses. Então, se você achar um numerador com uma soma ou uma subtração, você cerca ele com parênteses. Tá? Aplicar a propriedade distributiva no numerador. Então, veja como é que vai ficar. Eu tenho um exemplo aqui. Tá? X menos 1 sobre 4 mais x menos 3 sobre 6 igual a 3. Repare que eu tenho essa equação com operações no numerador. Como é que a gente vai resolver isso? Dá uma olhadinha aqui comigo. Nós vamos fazer esse exercício no quadro e você vai ver como é bem fácil fazer isso. Tá? Então, o que eu tenho lá? X menos 1 sobre 4 mais x menos 3 sobre 6 igual a quanto? Igual a 3. Então, essa daqui é a equação que eu tenho que resolver. Primeiro passo de todos, vamos colocar entre parênteses aqui. Ah, professor, mas não precisa pôr parênteses na primeira linha. Bom, vai do teu gosto. Eu já faço assim para visualizar melhor. Ah, mas tem número na frente desse parênteses? Não tem. Então, você pode imaginar que na frente daquele parênteses tem o número 1. Tá? Você pode escrever se você achar muito necessário, ou você pode apenas imaginar. Tá bom? Vou tirar o MMC de 4 e 6 e 1. O MMC de 4, 6 e 1 é quanto? É 12, tá? Depois você confere a continha do MMC, você vai chegar no 12, tá bom? Então, olha só. Essa é a hora de você prestar bastante atenção. O 12 dividido por 4 dá quanto? Dá 3. E 3 vezes aquele parênteses dá quanto? 3 vezes x menos 1.
E o 1, professor, por que você queria o 1 ali? Olha só, eu dividi 12 por 4 dá 3. 3 vezes 1 do parênteses é 3. E repete o parênteses. Tá bom? Agora, 12 dividido por 6 é 2. E 2 vezes o parênteses? 2x menos 3. 12 dividido por 1 é 12. E 12 vezes 3, 36. Ok? O denominador eu não preciso mais. Agora eu vou usar a propriedade distributiva para resolver o parênteses. Então dá uma olhada. 3 vezes o x, 3x. 3 vezes o menos 1, menos 3. Muita atenção nesse segundo parênteses. Se aqui tivesse um sinal de menos, você tem que lembrar que esse menos vai trocar os sinais de todo o parênteses. Se não tiver, faz direto. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 3, menos 6. Igual a 36. Multiplicou os dois termos? Multiplicou os dois termos? Beleza, então continua. Ah, multipliquei um termo só, professor. Então você tem que voltar e fazer de novo, fazer certinho, tá? Agora o que eu faço? Vou reduzir os termos semelhantes, ó. 3x mais 2x dá 5x. Menos 3 com menos 6 dá menos 9. O menos 9 vai para o outro lado como? Está subtraindo, vai para o outro lado somando. 5x igual a 36 mais 9. 5x igual a 45. O 5 está multiplicando, vem para o outro lado dividindo. E 45 dividido por 5 dá quanto? Dá 9. Então, a solução da minha equação é quanto? 9. Certo? Então, olha só. Para você poder resolver essas equações, o procedimento é o mesmo. Só cuida com o parênteses ali. O número da divisão, ele vai multiplicar esse parênteses. E antes de continuar, você elimina os parênteses utilizando a propriedade distributiva. Certo? Então, esse foi o exemplo aí que nós resolvemos. Agora, nós vamos dar continuidade ali olhando os exercícios. Ó. Botei parênteses no exemplo. MMC, ó, os números da divisão apareceram ali multiplicando parênteses. Fiz a distributiva. 5x igual a 45, x igual a 9. Tá? Então, só fazer com organização e cuidado. Você deve cuidar com alguns detalhes. Ó. Primeiro, na frente do parênteses, use o número 1. Se você precisar pôr um número na frente do parênteses, coloca o 1 primeiro. Aí depois você troca pelo número que vai ali na multiplicação. Se o parênteses está precedido de sinal negativo, esse sinal inverte os sinais de todos os termos dentro do parênteses. Então, se tiver menos 2 na frente do parênteses, aquele menos vai mudar todos os sinais de dentro do parênteses. O primeiro sinal e o segundo, tá bom? Agora é a sua vez. Eu tenho o exercício 2 aí. Resolva a equação abaixo aplicando a propriedade distributiva. Tá? Então, te dou um tempinho para você resolver essa equação, a letra A, 2x menos 3 sobre 4, igual a 1/3.
Conseguiu resolver essa equação? Tem que tomar bastante cuidado. Ali eu já coloquei o parênteses para você, mas às vezes ele não aparece. Então você começa colocando parênteses aqui na operação, certo? Depois você vai fazer o quê? Tirar o MMC e vamos seguindo os passos para ver o que que dá. Olha só. MMC de 4 e 3 é 12, certo? 12 dividido por 4 é 3. O que que eu faço com esse 3? Multiplica pelo parênteses. 3 vezes o parênteses, tá? 12 dividido por 3 é 4. E 4 vezes 1 é 4. Então tá ali. Agora, o denominador não é mais necessário, então cortei os denominadores. Agora eu vou fazer a propriedade distributiva. 3 vezes o 2x é 6x e 3 vezes menos 3 é menos 9. Igual a quanto? Igual a 4. Agora ali, cheguei nesse passo da equação, é só resolver direto. Como é que eu resolvo? Menos 9 vem para o outro lado mais 9, está subtraindo, passa somando. 4 mais 9 é 13. O 6 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. E como 13 sextos não dá para reduzir mais, essa vai ser a resposta da minha equação. Posso transformar em decimal? Pode, mas eu já te adianto que vai dar uma dízima periódica. Então deixa como uma fração mesmo, está reduzida, está simplificada, está tranquilo, tá? Então, lembra de seguir o passo a passo dessas equações e fazer com muito cuidado para você chegar ali redondinho na solução que nós encontramos, tá bom? Agora, nós vamos fazer a letra B desse mesmo exercício. X sobre 5 menos 2x menos 4 sobre 2 igual a 5. Tá? Aqui você já começa pondo parênteses ali no 2x menos 4. Tá? E eu vou te dar um tempinho para você resolver.
Então, pessoal, vamos resolver esse exercício que nós temos ali. X sobre 5 menos 2x menos 4 sobre 2 igual a 5, certo? Para a gente poder fazer esse exercício, o que é necessário? É necessário a gente usar a propriedade distributiva. Começamos cercando aquele 2x menos 4 com um parênteses, tá bom? Confere comigo a resposta no quadro. Olha só, eu vou pôr o 2x menos 4 entre parênteses, tá bom? Vou colocar um aqui no lugar, embaixo do 5. O MMC de 5, 2 e 1 eu vou te adiantar que é 10. Você deve ter chegado nesse resultado em casa. Então, denominador é 10. Certo? 10 dividido por 5 é 2. E 2 vezes x, 2x. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes o parênteses. 10 dividido por 1 é 10. E 10 vezes 5 é quanto? 50. Então, denominador não preciso mais. Agora você precisa prestar muita atenção. Por quê? Porque tem um sinal de menos na frente do parênteses. Esse sinal de menos, ele muda todos os sinais de dentro do parênteses. Então você tem que tomar muito cuidado, porque é uma conta assim, que a maioria dos estudantes erram. Tá? Então nós estamos trabalhando para fazer certinho essa equação. Então quando chegar um menos na frente do parênteses, você cuida para não fazer errado. Dá uma olhada. 2x menos 5 vezes 2x dá menos 10x. Menos 5 vezes menos 4, menos com menos é mais, e 5 vezes 4 é 20. Quanto que é 2x menos 10x? Dá menos 8x. Fica aqui no primeiro membro. Esse mais 20 vai passar para o outro lado como? Vai passar menos 20. 50 menos 20 dá quanto? Dá 30. Opa! Número negativo do lado do x, o que eu vou ter que fazer? Vou fazer o seguinte, vou multiplicar toda a equação por menos 1. Para quê? Para tirar esse menos daqui e evitar um erro. Menos com menos é mais, e menos com mais é menos. O 8 está multiplicando, vai vir para o outro lado, dividindo. Então, menos 30 dividido por 8 dá quanto? Não dá para fazer divisão direta, mas dá para simplificar. Vou simplificar aqui por 2 o numerador e por 2 o denominador. Vai ficar menos 15 quartos. Aqui, gente, dá até para você arriscar escrever essa resposta como número decimal. Tá? Pode deixar como fração, menos 15 quartos, ou pode deixar como número decimal também, não tem problema. Tá? Mas aí é a tua escolha. Como o menos 15 quartos já está simplificado, eu não tenho com o que me preocupar. Mas deixa sempre a fração na forma irredutível, tá bom? É bem importante isso. Então tá aqui, ó, nosso passo a passo, certo? Ó, volta a chamar a tua atenção para esse menos 10x e para esse mais 20, tá? Não esqueça disso. E daí, x igual a menos 30 oitavos, certo? Simplificando, menos 15 quartos, ok? Exercício 3. O exercício 3 é um exercício de geometria, preste bastante atenção, ó. Um retângulo tem o comprimento igual a x mais 5 e a sua largura é a metade do seu comprimento. Determine as medidas desse retângulo, sabendo que seu perímetro é igual a 35. Aliás, 36 centímetros, certo? Então, olha lá, o comprimento é x mais 5 e a largura é o quê? É a metade do comprimento. X mais 5 sobre 2. Te dou um tempinho e já volto com a resposta.
Então, para resolver essa situação, problema, eu já fiz o desenho aqui com o comprimento, que é x mais 5, e a largura, que é metade, x mais 5 sobre 2. O perímetro dessa figura é 36 centímetros, certo? Então, vamos resolver a partir dessa ideia. Você tem que tomar cuidado porque o perímetro tem que somar os 4 lados. Então, aqui é x mais 5. E aqui é x mais 5 sobre 2. Tá? Então, vai ficar o quê? X mais 5 sobre 2, mais x mais 5, mais x mais 5 sobre 2, mais x mais 5, igual a 36. Dá para reduzir um bocado de coisa aqui, olha só. O denominador é o mesmo aqui. Então, eu posso juntar o x mais x, 2x. E o 5 mais 5, 10. E deixar só com um denominador. Certo? Aí depois, x mais x, 2x. E 5 mais 5 dá mais 10. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 1 nos denominadores. Dava para passar esse 10 para lá já. Mas eu vou deixar assim mesmo. O MMC de 1 e 2 é 2 mesmo. 2 dividido por 2 dá 1. Uma vez 2x mais 10. Não preciso pôr entre parênteses, certo? Uma coisa importante é o seguinte, ó. Aqui não é 2, né? Aqui é 1. De onde que eu inventei esse 2? Não sei, coisas da minha cabeça. Cuidado quando você estiver fazendo exercício. Não pode fazer o que eu fiz ali. Eu botei um 2, de onde que eu tirei aquele 2? Então é 1 mesmo, tá? 2 dividido... Agora eu vou fazer aqui, né? 2 dividido por 2 dá 1. E uma vez 2x mais 10, 2x mais 10. Professor, então por que você não pôs parênteses?
Porque eu multipliquei por 1. Se eu multipliquei por 1, tá beleza. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 2x, 4x. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 10, 20. Agora sim, 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 36, 72. Certo? Corte o denominador aqui. Então agora, nós vamos usar a parte de cima para resolver. E como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 2x mais 4x é 6x. 10 mais 20 é 30. Igual a 72. Certo? Como é que eu resolvo isso? O mais 30 vai para lá, menos 30. 72 menos 30 é 42. O 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 42 por 6 é quanto? 7. Então o x que eu estou procurando é quanto? 7. Certo? Mas acabou o problema? Não, porque eu tenho que responder a situação problema. Então dá uma olhadinha comigo como é que fica essa resposta. Olha lá. O perímetro eu armei, né? Reduzi os termos ali, o que deu para juntar eu juntei. Repare que aqui eu fiz uma coisa um pouquinho diferente, ó. Repare que quando eu juntei esses dois, não deu duas vezes o mesmo termo? Sim. Então, duas vezes um termo dividido por 2 é quanto? Ele mesmo. Então, é uma maneira de eu fugir daquele denominador ali, certo? Então, era uma possibilidade. Mas eu acabei fazendo a distributiva direto. Então, eu fiz a distributiva, 2x mais 10, mais 2x mais 10 sobre 2 igual a 36. Né? É possível dividir o numerador e o denominador por 2, aquilo que eu comentei com vocês, ó. Certo? Então, ficou 2x mais 10 igual a mais x mais 5 igual a 36. O mais 10 vai para cá, menos 10. O mais 5 vai para cá, menos 5. 2x mais x é 3x. 36 menos 10 é 26. 26 menos 5 é 21. E se o 3x é igual a 21, meu x dá quanto? O x dá 7. Duas maneiras diferentes de você fazer esse exercício. Ou daquele jeito que eu fiz no quadro, ou, vendo essa simplificação aqui do 2 com o 2, você tem uma outra maneira de fazer a mesma equação, tá bom? Agora vamos responder isso. 7 mais 5 é 12, então a largura é 12. E o comprimento aqui, 7 mais 5, 12. 12 por 2 dá 6. Tá? Troquei largura com comprimento, o comprimento que é 12 e a largura que é 6 centímetros. Certo? E assim eu resolvo o meu problema. Tá? Voltando ali antes um minutinho, dá uma olhada ali. Ó. Qual que vai ser a resposta do meu problema? O comprimento é 12 centímetros e a largura é 6 centímetros. Tá bom? Essa seria a resposta. O que nós aprendemos hoje, então? Quando os numeradores são operações, eu preciso usar parênteses e eu preciso usar a propriedade distributiva. Isso foi uma das coisas que nós vimos hoje. O que mais? Na frente de um parênteses, sempre você coloca um 1. Se você sentir necessidade de pôr um número, o número vai ser 1. Depois você troca pelo número que vai aparecendo ali na continha. E cuidado com a regra de sinais. Se tiver um menos na frente do parênteses, não esqueça. Esse menos troca os sinais de todos os termos do parênteses, certo? E assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Peço que você retome essas equações em casa, faça uma por uma, confira a regra de sinais, procure outras equações parecidas para você resolver e nós voltamos na próxima aula trabalhando ainda sobre equações. Até lá!